Ninguém sabe ao certo quando a casa surgiu. Dizem que está lá desde os tempos do Brasil colônia, erguida no alto da colina, onde a mata fecha e as trilhas se dissolvem em névoa. A vila ao redor cresceu, encolheu e mudou, mas a casa permaneceu imutável. Não há registro de sua construção nos arquivos municipais e nenhum dos moradores mais velhos se lembra de um tempo em que ela não estivesse ali. O que se sabe é que os forasteiros a encontraram sem querer, como se ela os escolhesse, e quando o fazem, algo os prende, os digere como um organismo faminto. A vila, cercada por plantações esquecidas e estradas que levam a lugar nenhum, aprendeu a não intervir. Quando alguém desaparece, não há busca, apenas sussurros e olhares desviados. Dizem que a casa tem um propósito, algo que desafia a razão. Cada um de seus andares é uma fenda no tempo, um pedaço arrancado da realidade e costurado entre paredes mofadas e tetos apodrecidos. Lá dentro, o tempo não flui como deveria. Passado e futuro se entrelaçam num emaranhado sem lógica. Aqueles que cruzam suas portas se tornam parte da própria casa, parte da mobília, parte da estrutura. Alguns ainda respiram, outros são apenas figuras imóveis, memórias fossilizadas em madeira e pedra. Há quem jure que, se a noite estiver silenciosa o bastante, é possível ouvir seus sussurros chamando por alguém para tomar seus lugares. Ethan Blackwell era um professor universitário, mas, antes disso, um cético obstinado. Especializado em história brasileira, ele se dedicava a expor fraudes e desmistificar contos populares. As lendas da casa chegaram a seus ouvidos durante uma pesquisa de campo sobre desaparecimentos inexplicáveis no interior de Minas Gerais. Histórias sobre andarilhos que nunca voltaram, sobre vozes vindas das janelas, sobre a casa que engole os que entram. A ideia de um mistério não resolvido o intrigou, e logo ele estava na entrada, guiado por relatos desconexos e coordenadas rabiscadas em cadernos velhos. Mas algo estranho aconteceu. Ele não conseguiu encontrar a casa por conta própria. Só a viu quando parou numa encruzilhada poeirenta e ergueu os olhos. A névoa se abriu e lá estava ela, como se sempre tivesse estado ali. O motor do carro morreu sem explicação e uma sombra se moveu atrás da cortina esgarçada do segundo andar. A porta, com madeira negra e rachada, estava entreaberta. Um cheiro rançoso, misto de mofo e algo metálico, escapava pela fresta. Ele hesitou, mas o impulso desconhecido o fez avançar. O som de seus passos no assoalho soou alto demais.
O silêncio da casa era sufocante, denso, como se absorvesse o som. Então, atrás dele, a porta se fechou sozinha, com um baque surdo. Quando girou a maçaneta, sentiu um arrepio no estômago. Ela não cedia. Ethan não sabia ainda, mas seu nome acabara de ser apagado do mundo lá fora. O salão principal se revelou um vestígio assombroso do Brasil imperial. A madeira escura refletia o brilho de velas acesas em castiçais oxidados. O lustre de cristal, embora opaco pelo tempo, ainda lançava sombras fantasmagóricas sobre as paredes decoradas com tapeçarias desbotadas. Figuras, trajando vestidos rodados e fraques surrados, preenchiam o espaço, paralisadas no meio de um baile. As mãos dos cavaleiros repousavam sobre cinturas femininas, mas seus olhos, os olhos estavam errados. Eram vazios, fixos em algum ponto além da realidade, como se suas almas tivessem sido drenadas séculos antes. Ethan se aproximou de uma mulher de rosto pálido e expressão congelada. Quando seus dedos roçaram sua pele, percebeu que não havia calor algum. Era como tocar porcelana gelada. Então, a música começou. Um gramofone chiou, engasgando notas de uma valsa deformada pelo tempo. E, um por um, os dançarinos começaram a se mover. Mas não era um movimento humano, era rígido, errático, como se seus corpos fossem marionetes cujas cordas estavam sendo puxadas com brutalidade. Ethan deu um passo para trás. Um dos cavalheiros virou o rosto em sua direção. Os ossos do pescoço estalaram como gravetos secos. Os pés de Ethan encontraram o primeiro degrau da escada e ele correu. O último vislumbre que teve antes de alcançar o andar superior foi de mãos esqueléticas se estendendo para ele. O corredor estreito exalava um cheiro forte de pólvora e ferrugem. À esquerda, uma porta entreaberta revelava um quartel improvisado. Mesas de madeira estavam cobertas de mapas amarelados e documentos rasgados. Figuras humanas sentavam-se ali, fardadas em uniformes militares desgastados. Mas algo estava errado. Ethan percebeu que suas expressões estavam petrificadas, como máscaras de cera derretendo sob o calor. Um rádio chiava no fundo da sala, vomitando palavras em alemão que Ethan não compreendia. Então, um estalo seco ecoou pelo espaço. Um dos soldados se moveu lentamente, com uma rigidez cadavérica. Sua boca se abriu, mas não para falar. Era como se tentasse lembrar como se respirava. As lâmpadas piscaram, alcançando sombras grotescas pelas paredes. De repente, todos os soldados começaram a se levantar ao mesmo tempo, de maneira desconexa, como bonecos quebrados que ainda tentavam funcionar. Suas mãos tremiam ao alcançar os rifles enferrujados. Ethan não esperou para ver o
que fariam a seguir. Correu de volta para o corredor e seguiu para a escada, ouvindo atrás de si o som seco das baionetas sendo arrastadas pelo chão. Seu coração martelava no peito quando empurrou a porta do terceiro andar. Ethan esperava mais um fragmento do passado, mas o que encontrou foi o vazio. As paredes eram de um material que pulsava levemente, emitindo uma luz pálida, artificial. O ar era estéril, como se tivesse sido filtrado de qualquer cheiro, de qualquer traço de humanidade. No centro do aposento, figuras humanoides aguardavam. Seus corpos brilhavam como vidro negro sob a luz fria. Não tinham rostos, apenas superfícies lisas onde seus olhos deveriam estar. Um deles ergueu a mão e Ethan sentiu algo puxá-lo, não fisicamente, mas mentalmente. Ele viu flashes de sua própria imagem refletida neles, mas não era ele. Era um boneco, uma escultura. O entendimento o atingiu como um soco. Aquilo não era uma caça, era um organismo, um predador de almas. Ela não apenas devorava aqueles que entravam, ela os reciclava, os moldava em novas formas, mantendo sua coleção de viajantes no tempo. Ethan tentou recuar, mas algo o puxou para frente. Seu reflexo sorriu para ele, mas Ethan não sentia sua própria boca se movendo. O tempo se diluiu. Ele já não sabia onde terminava e onde a casa começava. Ethan nunca saiu. Ninguém nunca sai. A vila continuará ouvindo os sussurros, mas permanecerá em silêncio. Ao final, há coisas que não devem ser questionadas. A casa sempre terá novos visitantes e novas peças para sua coleção.